Bom dia. Iniciando-se o julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 16 de novembro de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença. Vou iniciar a sessão no sistema de debate. Aqui teve um problema aqui. Eu estou com um problema aqui, Oswaldo, não sei se você pode solucionar. Tem um processo aqui da Companhia Brasileira de Distribuição, é um recurso ordinário, era de minha relatoria, mas no sistema do EPAT está constando a relatora da doutora Maria Helena, que obviamente não está presente na sessão. Deixa eu só verificar aqui. Eu acho que talvez vou ter que tirar esse processo de pauta. Vocês enxergam... Foi a distribuição anterior, eu vejo. A doutora Maria Helena foi a distribuição anterior. Anterior, né? Eu acho que esse processo aqui, eu acho que vou ter que tirar de pauta porque pode dar problema. Ela se declarou impedida, devolveu o processo, e aí o processo foi redistribuído, Inácio. Com certeza vai ter que acionar o pessoal do EPAT para colocar na fila correta. Abrindo o processo para mim, aparece o nome do relator, doutora Maria Helena, mas no voto aparece Inácio. Mas eu acho que eu vou, por bem, acho que vou tirar o processo de pauta para verificar isso, não pode dar Inácio, problema. Oi? Se você começar o debate dele, você consegue? Será que daí pode, quando iniciar o debate, mostrar o seu voto? Ou você acha que o risco é grande? Não sei dizer, viu, Paulo? Eu tô achando melhor... Ótimo. Melhor tirar de pauta para ver isso daí. Senão... Não sei se fica pior. Parece que o EPAT está puxando umas coisas mais antigas nos processos, né? Teve aquele outro que precisou tirar de pauta também, porque estava pedindo para colocar a decisão do recurso especial. Isso. Parece que... Eu reiniciei aqui e continua igual. Doutora Ilson. Olá, doutor Inácio. Bom dia. Tem um processo da Companhia Brasileira de Distribuição, esse que o doutor iria acompanhar fazer SO, não é? Exatamente. Eu acho que o sistema de parte deu algum problema, porque está constando com o relator a doutora Maria Helena, né? Que era a relatora anterior. Então, eu acho que para verificar esse problema aqui no sistema, eu vou retirá-lo de pauta. Só confirmando, doutor, o processo é o auto de infração 4147717, dígito 0. Isso mesmo. Ok. Tá? Então, eu vou retirar ele da pauta para verificar esse problema aqui no sistema, porque se eu continuar, pode dar um problema maior. Tudo bem, doutor, sem problema, eu agradeço. Tá, obrigado, doutor Wilson. Peço desculpas. Imagina, que é isso. Bom dia a todos. Bom dia. Um ótimo final de semana. Bom dia, doutor. Então, esse processo aqui, eu vou devolver para o relator e depois eu vou fazer um chamado sobre o ocorrido. Então, ele está dando problema aqui, viu? Até quando eu estou tentando tirar ele de pauta, ele fica falando que o relator não está presente. Inácio, para mim já aparece como encerrado. Tá. Eu tentei devolver para o relator, que seria eu, né? Mas só que aí vem a mensagem falando que o relator não está presente. Tá? Então, eu te retirei de pauta. Eu coloquei de novo na agenda da pauta. Perfeito. Tudo bem. Então, com isso, a gente vai ter 4 processos no dia de hoje.
Vamos iniciar os trabalhos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes. Vou começar com o processo de Lau Indústria Limitada, é um recurso misto da autoria do Dr. Paulo Maceta. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, então o Dr. Paulo nos apresenta os autos. Bom dia a todos. O auto de infração tem diversas acusações, né? Eu vou passar só pelas que ainda estão em julgamento, ou que foram objeto dos recursos, né? Então, a infração número 1 deixou de escriturar. No período de valores informados no demonstrativo 2, documentos relativos à entrada não escriturados no livro de registro de entradas, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. O item 2 deixou de escriturar no período e valores informados no demonstrativo do anexo 6, documentos relativos às saídas não escriturados no livro de saídas. O item 3 deixou de pagar o ICMS, não só por não haver escriturado o débito do imposto referente a operações de saída declaradas em notas fiscais eletrônicas não registradas regularmente no livro registro de saídas, mas também por não declarar o débito do imposto nas respectivas dias e não pagar o referido imposto. O item 4 creditou-se indevidamente no ICMS, em razão de ter escriturado no livro registro de entradas crédito do imposto que não corresponde ao valor destacado na respectiva nota fiscal escriturada. O item 6 deixou de pagar o ICMS por ter utilizado a alíquota de 4% em vez da alíquota de 12%, que deveria ter sido obrigatoriamente utilizada conforme dispõe a legislação. Item 7 deixou de pagar o ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. E item 10 emitiu notas fiscais com inobservância de requisitos regulamentares do período e valores informados, uma vez que se utiliza de múltiplos códigos para uma mesma descrição de item. A autuada apresenta defesa. A autuada apresentou termo de confissão de débito fiscal exigido em auto de infração, imposto e imposição de multa, no qual faz confissão irretratável dos subitens, do subitem 1.6 e dos itens 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Houve a manifestação fiscal, o julgador converteu o feito em diligência à Delegacia Regional Tributária, houve o retorno da diligência pelo Núcleo Fiscal de Cobrança, a representação fiscal emitiu parecer manifestante sobre a diligência e a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o AIN, interpondo o recurso de ofício. A representação fiscal, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso de ofício. A autuada apresentou contrarrazões e a autuada também apresentou recurso ordinário. No recurso ordinário, a autuada alega em pré-síntese que já quitou o débito do item 4. Desculpa. Que a autuada reconheceu o débito e realizou o pagamento com desconto dos subitens 1.1, 1.3, 1.4 e 1.6 e dos itens 5, 8, 9, 11 até 20, do 11 ao 25. Para a surpresa da autuada, o valor pago não foi suficiente para quitar a totalidade dos valores, pois foi aplicada a redução de 45% e não de 60%, que supostamente seria o correto. Alega ainda que as multas carecem de proporcionalidade e razoabilidade, sendo confiscatórias, que a multa deve ser reduzida ou relevada de acordo com o artigo 527-A e que a atualização da base de cálculo da multa é ilegal. A representação fiscal converteu o feito em diligência ao Núcleo Fiscal de Cobrança, houve retorno da diligência,
A representação fiscal, então, apresenta as contrarrazões do recurso ordinário e os autos foram distribuídos à minha relatoria. Esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Paulo. Doutor Felipe, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Olá, bom dia, obrigado. Eu gostaria só de tirar uma dúvida se eu consigo compartilhar uma apresentação que eu fiz. Em regra, consegue sim. Tá. Aparece para vocês? Sim. Tá bem. Como o relator Paulo já deu uma preliminar, essa é uma autuação em que a contribuinte reconheceu grande parte das infrações. Em julgamento, ela é uma contribuinte que se dedica à atividade de industrialização e comercialização de hidrômetros e medidores de gás, em cujo processo ela se utiliza de sucatas. Então, as operações autuadas, elas dizem basicamente a respeito disso. E tem umas particularidades relacionadas ao diferimento do imposto, e cujo objeto, inclusive, é garantido o direito crédito nas operações. O que se discute é relativo ao ano calendário de 2017. Como o relator já disse, a contribuinte reconheceu grande parte dos itens e efetuou o recolhimento. E com relação à parte em que apresentou defesa, a Fazenda, inclusive, foi intimada para se manifestar a respeito da defesa. Tem uma certidão nos autos que atesta essa intimação. Essa observação ela é oportuna, tendo em vista que no recurso de ofício, a Fazenda alega nulidade da decisão sob o argumento de que não teria sido intimada para se manifestar a respeito da defesa. Então, basicamente, o que está em discussão é a decisão da DTJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo apenas a autuação referente ao item 4. O item 4 já não é mais objeto de controvérsia, tendo em vista que a empresa quitou esse item, e o que se discute é meramente no recurso ordinário que foi interposto, o que se discute é meramente o direito da fruição dos descontos de 60%, uma vez que teriam sido aplicados no patamar de 45%. A empresa comprova que houve uma dificuldade operacional no sistema, que ficou indisponível, de modo que não foi possível, dentro do prazo legal, fazer os aspectos formais para recolher o valor com essa redução de 60%. Então, o objeto do recurso ordinário é meramente assimilar que a empresa fez prova de que agiu dentro do prazo em que o desconto de 60% era garantido, mas que, devido a fatores alheios de indisponibilidade do sistema, houve uma dificuldade operacional para que isso se complementasse e finalizasse dentro do prazo para os 60%. Mas, meramente isso, o principal referente ao item 4 que foi mantido já foi pago, então não existe nenhuma autuação ainda em discussão propriamente dita. No recurso de ofício, como dito, a Fazenda fala unicamente sobre a nulidade da decisão, sob a alegação de que não teria sido intimada, sendo que nos próprios autos constam nas folhas 2020 e 2021, vejam só, manifesta a Fazenda Pública no prazo de 30 dias sobre a defesa apresentada e um mês depois o termo de decurso de prazo sem que a Fazenda tivesse se manifestado. Para tanto, é preciso recorrer ao que a lei do processo administrativo diz, e aí eu me socorro aqui do artigo 36, segundo o qual fala-se assim: apresentada a defesa, o órgão autuante irá se manifestar no prazo de 30 dias, fim do qual, com ou sem a manifestação, o processo será encaminhado para julgamento. Vejam bem, a própria lei
admite o cenário em que a fazenda intimada ela pode ou não se manifestar. Portanto, não se trata de uma manifestação compulsória, é uma faculdade que o procurador tem. E como prova de que ela foi intimada, tem-se, no caso, não se trata de um aspecto de nulidade, mas sim que houve todo o ato referente à intimação, tendo em vista essas certidões que constam nos autos de 23 de junho, intimar a fazenda, e um mês depois tem o decurso de prazo dizendo que ela não se manifestou. Também o artigo 17, ele nos ajuda a esclarecer esse ponto, dizendo que, decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato, salvo se o interessado provar que não realizou por justa causa. Vejam só, a Fazenda diz que ela não se manifestou e que a decisão seria nula, pois ela não teria sido intimada. No entanto, este argumento contradiz a própria certidão que tem da Secretaria nos autos sobre a intimação da Fazenda. E um outro elemento que é interessante de olhar é a própria jurisprudência deste tribunal, que reconhece que a fazenda está sujeita a se manifestar dentro do prazo legal. E aí a gente destaca um julgado da 15ª Câmara Julgadora desse tribunal, em que eles reconhecem que, assim como a fazenda pública deve cumprir prazos estabelecidos em lei, sob pena de ter seu direito fulminado pelos institutos da decadência, prescrição e da preclusão. O mesmo acontece com os contribuintes, que devem exercer seus direitos na plenitude, mas sempre respeitando os prazos. Um outro entendimento do tribunal que fala na medida em que o próprio texto legal previu a possibilidade de haver manifestação fiscal no processo, a ausência dessa manifestação se tornou uma ausência legal e regular e, consequentemente, não se sujeita a declarações de nulidade. A Fazenda tenta dizer que, por exemplo, ela não teria sido intimada e aí teria sido nula e que, por exemplo, o contribuinte não entregou o recibo da FD que ele apresentou nos autos, sendo que o argumento que a Fazenda levanta de ausência do recibo da FD, a gente consegue contestar não só juntando o recibo no ato em que a gente se manifestou, mas também dizendo que esse recibo ele não repercute em prejuízo da defesa da Fazenda. Por quê? Consta no corpo da documentação da obrigação acessória juntada todo o período de apuração que está envolvido na análise, e também tem um hash code, que seria um código que comprova que aquela exata obrigação acessória foi transmitida mediante esse recibo que consta no documento. Então, vejam, a gente tem dois elementos muito importantes sobre esse argumento da defesa da Fazenda, que além de violar a razoável duração do processo, etc., são elementos que provam que a Fazenda foi sim intimada, e que o argumento do prejuízo que teria sido decorrente dessa suposta não manifestação seria, por exemplo, a falta de recibo da obrigação acessória, sendo que isso é completamente irrelevante para o mérito, uma vez que foi possível analisar as obrigações que foram transmitidas, tem elementos que comprovam que se trata de documento idôneo levado a conhecimento da Fazenda mediante a obrigação do contribuinte, além de entendimentos deste tribunal de que a preclusão ela é um ato processual que ocorre tanto com os contribuintes quanto pela Fazenda. Então, de maneira geral, o que se está em discussão é basicamente isso. Da parte do recurso ordinário, verificar, mediante prova de que o contribuinte agiu dentro do prazo para gozar do direito e do desconto da fruição no patamar de 60%, e, em paralelo, no recurso de ofício da Fazenda, a única coisa que está em discussão é a alegada nulidade da decisão por ausência de manifestação, quando há, na verdade, elementos de que ela foi devidamente intimada. No que tange aos tributos em si, tudo que o contribuinte reconheceu como devido houve o pagamento, a única parte que foi mantida
pela decisão foi o item 4, que também foi pago. Então, em termos de recolhimento de tributo em discussão, isso não mais está em voga, não há mais o que se discutir aqui. Sumariamente, esses 2 pontos de discussão, conforme eu expus. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, doutor Felipe. Doutor Paulo? Ok. Eu vou passar para o meu voto, então. Um segundo só que eu tinha. Lá no item 18. Inicialmente, cabe salientar que houve a confissões retratáveis dos subitens 1.1, 1.3 e 1.4, e do subitem 1.6, e dos itens 5, 8, 9, e daí do 11 ao 25. Assim, foi objeto de julgamento da defesa os subitens 1.2 e 1.5, e os itens 2, 3, 4, 6, 7 e 10. A decisão ACO julgou improcedentes os subitens 1.2 e 1.5, os itens 2, 3, 6, 7 e 10, interpondo recurso de ofício, e julgou procedente item 4, ao qual a autuada apresentou recurso ordinário. Inicio meu voto pelo recurso de ofício. Em seu parecer em recurso de ofício, a representação fiscal alega que a decisão de primeira instância seria nula, pois não houve a manifestação fiscal. Alega que não há comprovação nos autos de que o auditor fiscal autuante foi intimado para apresentar a manifestação fiscal e que, portanto, haveria ofensa ao contraditório. Em mesma linha, levanta a possibilidade de que o auditor fiscal autuante poderia estar em licença ou ter se aposentado. Ocorre que a folha 2020 houve a intimação da Fazenda Pública, que é o órgão autuante em consonância com o caput do artigo 36 da Lei 13.457. O próprio artigo 36 estipula que o processo seguirá seu curso, mesmo sem a manifestação do órgão autuante. Assim, não há qualquer óbice ao prosseguimento contencioso administrativo sem a manifestação fiscal. Também não gera qualquer problema ao fluxo do processo se o auditor fiscal autuante estiver em licença ou aposentado. Quem elabora a manifestação fiscal é o órgão autuante, sendo que a praxe é ser feita pelo auditor fiscal autuante, por esse já conhecer o processo, mas nada impede que qualquer funcionário competente do órgão autuante o faça. Também alega, doutor representante fiscal, que haveria necessidade de manifestação do fiscal autuante em relação à FD de folha 1925, indicada pela autuada, pois não constaria a data do recibo da FD. Ora, não se pode parar um processo por culpa da Fazenda Pública que se omite do seu ônus de contraditar a defesa da autuada. Apresentada a EFD pela autuada, não há indícios de que ela não seja válida. Se houvesse, caberia à Fazenda Pública demonstrar a invalidade do documento apresentado. Veja que a EFD apresentada pela autuada serve como prova de que foi escriturada nota fiscal 5441, sendo tal nota apresentada nas provas dos autos, folha 616, e sendo datada de 29 de junho de 2017. Ora, se tal nota, repises, acostada nos autos como prova, não houvesse sido devidamente escriturada, deveria o fiscal ter indicado tal infração em algum item do AIM. Não o fazendo e não apresentando prova de que a FD apresentada não tenha sido entregue dentro do prazo, não há como acatar tal alegação. Passo a análise dos itens julgados improcedentes no julgamento da primeira instância. A infração do item 1 refere-se à falta de escrituração das notas fiscais de entrada de mercadoria no livro registro de entrada que estão autuada como destinatária. Pelo anexo 2 do AIM, o subitem 1.2 refere-se à nota 497 e o subitem 1.5 refere-se à nota 80798. A nota fiscal 497 refere-se à operação com sucata, disciplinada no artigo 392 do RICMES. Aqui eu transcrevo popular para ser mais célere. Foi demonstrado pela autuada que, em relação à nota 497, emitiu a nota fiscal de entrada 5441 em linha com o item 1 do parágrafo 1º do artigo 392 do RICMES, que foi escriturado no livro registro de entrada, sendo que consta no campo dados adicionais da nota fiscal 5441, aqui o texto entre parênteses, compra de 8.611 quilos de sucata de metal, conforme contrato LAU versus Cesama, nota fiscal de envio da Cesama 467, de 23/6/2017, 8.950 carcaças de unijato meia, 115 milímetros, 5.200 carcaças de unijato meia, 165 milímetros, nota fiscal emitida nos termos do artigo
392, parágrafo 1º do RICMES. Portanto, não é procedente o subitem 1.2 do AIM. Já a nota fiscal 80798 foi cancelada pela fornecedora da autuada, sendo que foi emitida nova nota fiscal em seu lugar, nota fiscal 80799, sendo essa devidamente escriturada no livro de registro de entrada. Portanto, não é procedente o subitem 1.5 do AIM. Os itens 2, 3 e 7 são infrações que versam sob a mesma operação. O item 2 refere-se à falta de escrituração de notas fiscais emitida por outros contribuintes, nas quais a autuada consta como remetente. O item 3 trata da falta de pagamento do ICMS pela não escrituração das notas, que se refere ao item 2. E o item 7 trata da falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. As notas fiscais relativas aos itens 2 e 3 são todas de emissão do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e todas deixam claro tratar-se de operação com sucata, e indicarem o parágrafo 1º do artigo 392 do RICMES. Ocorre que tais notas foram emitidas nos termos previstos no item 1 do parágrafo 1º do artigo 392 do RICMES, cujo imposto que seria exigido no item 3 estaria diferido. Ainda, a autuada emitiu notas fiscais de saída, as quais foram escrituradas. A autuada apresenta tabela correlacionando as notas fiscais emitidas pelo Liceu com suas notas fiscais de saída. Dessa forma, os itens 2 e 3 não são procedentes. Já o item 7 aponta a falta de pagamento do ICMS por emissão e escrituração de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas. Ocorre que as notas fiscais apenadas no item 7 são as notas fiscais emitidas pela autuada para cobertar as vendas ao Liceu. Dessa forma, tais notas fiscais não têm débito de imposto, dado o diferimento do artigo 392 do RICMES. Sendo o imposto da nota diferido, não há o que se falar em falta de pagamento do imposto, sendo o item 7 improcedente. No item 6, a autuada é acusada de falta de pagamento de imposto por utilizar a alíquota de 4%, quando deveria supostamente utilizar a alíquota de 12%. Ocorre que houve uma operação interestadual de produtos importados, os quais estariam sujeitos à alíquota de 4%, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 52 do RICMES, em específico na linha B do item 1. Para comprovar o percentual do conteúdo de importação, a autuada apresenta tabela relacionando todas as notas fiscais com as respectivas fichas de conteúdo de importação, as quais são apresentadas as folhas 1996-2010. Dessa forma, amparada no parágrafo 2º do artigo 52 do RICMES, correta a alíquota de 4% e improcedente a infração do item 6. A infração do item 10 recai sobre a emissão de notas fiscais com inobservância de requisitos regulamentares, pois a autuada utilizaria múltiplos códigos para uma mesma descrição de item. Todavia, a autuada explicita que a utilização de mais de um código para a mesma descrição de item ocorre no caso de vendas para diversos compradores, onde há detalhes a diferenciar os itens, como a posição de logotipos do cliente no produto. Eu transcrevo aqui um trechinho que ele vai... Vou pular a leitura para ser mais célere, mas ele fala que está vendendo o hidrômetro para a empresa X, vai ter o logo da empresa X no hidrômetro. Dessa forma, tem-se que não há utilização de mais de um código para o mesmo produto, mas de produtos diferentes na finalização, mas que tem a descrição resumida muito próxima. Portanto, é improcedente o item 10. A douta representação fiscal indica em seu parecer em recurso de ofício a necessidade de limitação da taxa de juros à taxa Selic, pois tal entendimento é o mesmo exaurado na nova redação da súmula 10 desse tribunal. Correta a indicação e deve ocorrer a limitação dos juros à taxa Selic, cabendo salientar, para a aplicação da súmula, que, de acordo com o artigo 52, as súmulas têm, a partir de sua publicação, caráter vinculante. Assim, deve-se conhecer do recurso de ofício e a lidar parcial provimento somente para limitar os juros da taxa Selic. Passo a análise do recurso ordinário. Rememorando que foram objeto de confissão irretratáveis os diversos subitens e itens, e foram considerados improcedentes os demais itens, né? Restando dessa forma, só restaria mantido e não sendo objeto de confissão irretratável o item 4. Ocorre que a autuada informe seu recurso ordinário haver quitado o item 4, que é confirmado pelo Núcleo Fiscal de Cobrança da DRT 14. Assim, perde o objeto o recurso ordinário da autuada.
Importante esclarecer que as alegações autuadas em seu recurso ordinário de que supostamente houve menor desconto para a quitação dos itens confessados do que o exposto na legislação não é matéria que deva ser analisada por essa Câmara Julgadora, pois extrapola a abrangência do contencioso administrativo tributário. Ainda, as alegações de confiscatoriedade dos juros, da ilegalidade da atualização de base de cálculo e da redução e relevação da multa de acordo com o artigo 527A do ICMS não encontram objeto para serem analisados, pois todos os itens aí foram confessados, quitados ou julgados improcedentes. Dessa forma, não conheço do recurso ordinário. Ante o suposto, conheço do recurso de ofício, ele deu parcial provimento somente para limitar os juros da taxa Selic, e não conheço do recurso ordinário. É assim que eu voto, presidente. Presidente, queria só fazer um comentário que pode parecer um pouco contraditório eu falar dos juros da taxa Selic, se tudo foi quitado ou foi confessado. Eu só tomei esse zelo a mais de falar dos juros porque a autuada no recurso ordinário fala que não teve o desconto correto. Então, eu entendi que ainda há alguma parte que foi confessado, mas que não foi pago integralmente. Então, sobre essa parte, poderia decidir esses juros e eu estou limitando a taxa Selic a esses juros. Sim, doutor Paulo. Tem ainda uma dúvida assim da doutor Felipe. O que eu vi nos autos, assim, o valor não foi pago integralmente com desconto de 45%? Sim, foi. Ele foi pago integralmente com desconto de 45% já. Sim, era só uma questão de se dentro do prazo a empresa poderia se valer da redução de 60%. Foi só uma diferença disso. Mas, doutor Paulo, não tem parcela remanescente a ser pago, porque tudo foi pago. Mas só que... Inácio, ele fez o pagamento com base no valor de desconto de 60%. Não, 45%, eu acho. Pelos documentos que eu vi, ele fez o pagamento com desconto de 45%. Sim, até por conta de uma dificuldade Sim, por conta de uma dificuldade operacional, não foi possível gerar uma guia com o desconto na proporção de 60%. E acabou sendo feito no de 45%. Então, na verdade, o item 4 no sistema foi integralmente quitado com esse desconto de 45%. Ou seja, na verdade, não há parcela remanescente a ser pago. Então, não, mas... O que poderia haver, talvez o pleito da autuada, é que caso fosse reconhecido o desconto de 60%, é poder pleitear uma restituição de algum valor. É isso, doutor Felipe? Sim, é isso. É só uma... questão. Sim, é porque naquela época estava constando no conta corrente uma diferença relativa a encargo somente, tendo em vista que o principal foi pago assim da conclusão do julgamento. Eu devo confessar que hoje, por exemplo, 16 de novembro, eu não sei dizer se a conta fiscal ainda está ativa para cobrar esses encargos. Isso é uma coisa que essa informação eu não tenho neste momento, mas é algo que se aplica à solução dada pelo relator Paulo, de se ainda, por algum acaso, ainda constar no conta fiscal essa diferença de encargos, limita-se a contagem dos juros ao Selic, pelo que eu entendi, foi essa solução sugerida por ele. Tá. Eu, particularmente, que eu vi dos documentos aí da quitação, eu não vi saldo remanescente, não, a ser pago. Não tem mesmo. Puxa. Quando eu analisei, eu tinha... eu tinha entendido que tinha alguma coisa. Não, eu vi os documentos da UFC, eu não vi saldo remanescente a ser pago. Na manifestação de folhas 20 e 29, foi certificado o pagamento integral dos subitens 1.1, 1.3, 1.4, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. E o pagamento parcial dos demais, 1.6, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e até o 25, consta do Núcleo Fiscal de Cobrança da Delegacia Tributária de Osasco a informação de que o pagamento foi parcial.
O que eu entendi era isso, que a contribuinte tinha efetuado o pagamento com base no desconto de 60% e a atribuição... Não, acho que não. Não sei. De qualquer forma. Eu consultei a conta fiscal ontem e ela ainda consta com valores remanescentes, sim. De qualquer forma, eu não sei se essa redução de juros aplicada aqui, ela vai interferir no que foi confessado. Mas, se o pagamento lá foi insuficiente e restou valores a pagar, talvez... seja o caso de aplicar a limitação que ele colocou, né? Nas folhas 20 e 30, dá para verificar aqui os saldos remanescentes que constam na conta fiscal. Porque eu vi especificamente o item 4, né? Que está lá... É que o item 4 é que foi pago depois da decisão de primeira instância, ele não é da confissão. Não, e daí foi essa questão do recurso ordinário, tá? Que está lá na folha 22, acho que 19. Tá? Aí eu vi os extratos, eu não vislumbrei o valor a ser pago. Mas, de qualquer forma, concordo com o doutor Paulo, né, que essa questão não é questão afeita a julgamento do tribunal. Né? É uma questão da administração, tá? De cobrança. Tá? Então, nesse ponto, eu concordo com o doutor Paulo. Muito bem, o processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. E vou iniciar a votação. Iniciada a votação, então, o recurso ordinário de Lau Indústria Limitada foi não conhecido e o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e parcialmente provido, tudo nos termos do voto do Dr. Paulo. Agradeço a presença do Dr. Felipe. Obrigado pela atenção. Eu gostaria só de confirmar uma coisa. A alegação da fazenda de nulidade não foi acatada, certo? Não foi acatada. Ok, tudo bem, muito obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Vamos passar para o processo de Oswaldo Cruz Química, Indústria e Comércio Limitada. É um pedido de retificação julgada, de minha relatoria, e houve vista do doutor Alexandre. A sustentação oral já foi realizada. Doutor Alexandre, só vou ler sucintamente esse processo, que já foi pautado, né? É um pedido de retificação julgado, contra a decisão dessa 7ª Câmara Julgadora. Havia 2 acusações fiscais, deixar de pagar ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais, incidentes em operações de importação de mercadoria exterior. E segunda acusação, crédito indevido, tendo visto que não foi pago ao Estado de São Paulo o ICMS devido às correspondentes operações de importação do exterior. No pedido de retificação julgado, foram alegados em síntese possibilidade de juntar de documentos no presente momento recursal, erro de fato em relação à modalidade de importação realizada pela recorrente, erro de fato em relação à capacidade da empresa Chembro suportar as mercadorias recepcionadas em Maceió, erro de fato em relação à ausência de responsabilidade da recorrente sobre as mercadorias, erro de fato em relação à interpretação do artigo 28 da Lei 13.457. Então, por fim, a autora requereu a nulidade da decisão recorrida. Houve protesto de apresentação oral que foi realizada anteriormente.
No meu voto, em conclusão, eu conheci parcialmente e dei parcial provimento apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e a multa à taxa Selic, e mantive no mais a decisão anteriormente proferida. Então, em relação a todos os erros de fato apontados pela autuada, eu entendi que não houve esse erro de fato e acabei não conhecendo do pedido nesse ponto. Doutor Alexandre? Bom dia a todos. Eu vou fazer a leitura aqui do meu voto. Não tem SO, né, nesse caso, né, Inácio? A SO já foi realizada, a não ser que tenha alguma dúvida, né, e o patrono está disponível. Quem que é o patrono? Oi, bom dia a todos. Eu estou acompanhando o processo. Doutor Heitor havia feito a sustentação oral. Então tá bom. Então, é o meu voto. Pedi vista para melhor analisar a alegação apresentada pela contribuinte em seu pedido de retificação de julgado, de existência de erros de fato que estariam acometendo a decisão retificando, erros que teriam sido detalhadamente esclarecidos em parecer tributário recentemente juntado aos autos. Adoto o detalhado relatório já apresentado pelo ilustre relator, Inácio Kazuo Yokoyama, a quem desde já rendo minhas homenagens. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto pela contribuinte em face de decisão proferida em 19 de maio de 2021 pela 7ª Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto de infração inaugural. O pedido retificatório é dirigido pela contribuinte contra a decisão retificanda e se encontra estruturado nos seguintes argumentos: que seria possível a juntada de novas provas aos autos, nos termos do artigo 19 da Lei 13457 de 2009, que a decisão retificanda contém erro de fato em relação à modalidade de importação que foi realizada pela contribuinte, sendo fato incontroverso no texto da acusação fiscal que a importação realizada se deu pela modalidade por encomenda, que o órgão de julgamento acabou inovando o lançamento fiscal, resultando em cerceamento do direito de defesa e supressão de instância, por ter ocorrido alteração do critério jurídico do lançamento, que há erro de fato na decisão retificanda em relação à capacidade física da empresa Chembro suportar as mercadorias importadas e recepcionadas em Maceió, no Alagoas, e que a juntada de provas aos autos com o pedido de retificação de julgado se deu para contrapor os fundamentos da decisão retificanda, demonstrando que havia capacidade física do estabelecimento destinatário para a recepção das mercadorias, conforme o contrato de locação em fotos da parte externa e interna de um galpão juntados aos autos, embora entenda que tal requisito não é mais objeto da IN, da Instituição Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1861 de 2018, que há erro de fato na decisão retificanda no que se refere à alegação de ausência de responsabilidade sobre mercadorias, pois as cláusulas do contrato de importação por encomenda se referem à qualidade dos produtos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, que há erro de fato na decisão retificanda no que se refere à interpretação de inexistência de limitação jurisdicional promovida pelo artigo 28 da Lei 3457, por se tratar de interpretação conforme, e pede, afinal, nulidade da decisão retificanda em razão dos erros de fato noticiados. De digitação aqui. Antes do julgamento do pedido de retificatório, a contribuinte juntou aos autos, em sede de memoriais de julgamento, parecer tributário, elaborado pelo ilustre Dr. José Roberto Rosa, profissional de experiência inquestionável e que por muitos anos atuou como juiz nesse grande Tribunal de Pós-Taxa do Estado de São Paulo. O pedido de retificação de julgado foi, então, analisado pelo ilustre relator, que proferiu o voto no sentido de conhecer parcialmente e dar provimento ao pedido retificatório por entender, que não era possível a juntada de novos documentos em sede de pedido de retificação de julgado, pois não se trata de peça recursal. 2, que as notas fiscais indicam como endereço de origem das mercadorias uma sala comercial e não o endereço do galpão indicado. 3, que a análise dos termos do contrato se deu com base no livre conhecimento do jogador. 4,
que a decisão retificanda não afasta o entendimento de que a importação foi dada pela modalidade por encomenda, apenas apresenta interpretação com base nos fatos que são distintos das operações formalmente consignadas, sendo que a forma não pode prevalecer sobre o conteúdo. 5. Que, em razão da existência de capacidade física da empresa Chembro, estaria demonstrado que o contribuinte seria destinatária jurídica das mercadorias. 6. Que, no contrato firmado com a Chembro, a contribuinte figura como responsável pelos produtos importados. 7. Que o pedido de retificação de julgado não pode alterar o mérito do quanto julgado. 8. Que não houve interpretação equivocada do artigo 28 da Lei 3457. Isso porque as decisões do STF não constam como exceção do referido dispositivo legal. E 9. Necessidade de revisão dos juros, limitando a taxa Selic nos termos da nova súmula 10 do Tribunal. É o relatório. Passo ao voto. O pedido de retificação de julgado, previsto na Lei 3457 de 2009, regulamentado pelo Decreto 54.486 de 2009, tem por objetivo corrigir decisão proferida em processo administrativo tributário maculada por erro de fato, ou seja, erro que decorra da falsa percepção da realidade, e por meio do qual o julgador profere sua decisão acreditando existir fato inexistente ou acreditando não existir fato existente. Importante mencionar, de início, que o teor das informações constantes do parecer tributário que foi julgado aos autos, na prática, não representa nova prova, pois não inova os argumentos defensórios já apresentados para contribuinte em suas anteriores manifestações, assim como ocorre nos memoriais de julgamento, que costumeiramente são apresentados pelas partes na maioria dos processos. Referido parecer apresenta apenas uma análise detalhada dos fatos ocorridos durante a fiscalização e durante o trâmite desse processo, realizada por profissional de larga experiência no assunto, motivo pelo qual não vejo óbice a sua juntada aos autos. Pois bem, o erro de fato mencionado pela contribuinte em seu pedido retificatório se refere a suposto equívoco cometido pela decisão retificanda em relação à modalidade de importação efetivamente realizada, pois entende a contribuinte ser fato incontroverso na acusação fiscal que a importação se deu pela modalidade por encomenda. A decisão retificanda, por seu turno, manteve a acusação fiscal por dois argumentos diversos, quais sejam de que a empresa Chembro, localizada em Maceió, no Alagoas, não tinha capacidade física para receber as mercadorias importadas do exterior, por se tratar de mera sala comercial, e de que o contrato firmado com a Chembro continha cláusula demonstrando que a contribuinte autuada é que seria responsável pelas irregularidades, qualidade, quantidade, preço, peso, especificações, devoluções, indenizações, demandas judiciais ou extrajudiciais relativas às mercadorias, tratando-se ela de verdadeira importadora. Realmente, é de se notar que os fatos narrados com detalhes pelo FR atuante nos dois itens do auto de infração são claros e objetivos ao reconhecer que as operações de importação tinham ocorrido pela modalidade por encomenda, ao passo que a decisão retificanda utiliza argumentos diversos para confirmar que a acusação fiscal de falta de pagamento do imposto na importação de mercadorias utiliza argumentos diversos para confirmar, novamente, ao passo que a decisão retificanda utiliza argumentos diversos para confirmar a acusação fiscal de falta de pagamento de imposto na importação de mercadorias. Argumentos esses constituídos e estruturados em análise de cláusulas contratuais e também de incapacidade física do estabelecimento da importadora. Cabe mencionar que, em regra, a compatibilidade do estabelecimento comercial das empresas importadoras de mercadorias, localizadas em outras unidades da Federação, era questionada pelo fisco paulista como um dos argumentos para confirmar acusações fiscais, lavradas contra contribuintes paulistas, para exigir o ICMS incidente na importação de mercadorias realizada por empresas importadoras localizadas em outros estados da Federação. Essa situação mudou de rumo no ano de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal julgou o tema de repercussão geral, número 520, fixando o seguinte precedente. Vou ler só a parte grifada. Utilizada a técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, ao artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 87 de 96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo
é apenas e necessariamente o da entrada física do importado, tendo em conta a legalidade da circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Segundo voto. Ao julgar o tema 520, o STF pacificou o entendimento de que a entrada física da mercadoria não é o fato que estabelece ou define o estabelecimento importador, responsável pelo pagamento do imposto, ICMS, incidente sobre as operações de importação de mercadorias, e também não determina quem é o sujeito ativo do tributo. A Suprema Corte esclareceu ainda que nas importações por encomenda, as trade companies atuam, de fato, como importador direto da mercadoria. Vou tratar desse assunto mais adiante, passando, nesse momento, a análise das demais elementos constantes dos autos. Pois bem, analisando os autos com detida cautela, como já mencionado, é de se constatar que no relato infracional, itens 1 e 2, o AFR autuante afirma expressamente que as operações de importação de mercadorias do exterior foram realizadas pela empresa Chembro na condição de encomendante, conforme textos dos 2 itens do AIN que seguem transcritos. E eu transcrevo os 2 itens aqui, destacando os trechos onde o AFR confirma ter sido analisadas as importações por encomenda, no caso desses autos. Eu sigo no meu voto. A mesma situação se repete nos documentos denominados anexos 1 e 2, folhas 10 e 28, ambos elaborados pelo AFR autuante, nos quais constam informações de que as importações foram realizadas, de fato, pela modalidade por encomenda. E o restante da instrução probatória, constante dos autos, segue a mesma direção de entendimento, como se vê das declarações de importação, folhas 13, 17, 22 e 26, nas quais consta expressamente que as importações ocorreram pela modalidade por encomenda, situação que é confirmada pelas notas fiscais emitidas pela Chembro ao remeter mercadorias para a contribuinte autuada, constando o CFOP 6101, folhas 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41 e 42, indicando tratar-se de vendas de mercadorias já nacionalizadas pela importadora alagoense. Convém mencionar ainda a existência de outras provas juntadas aos autos, todas emitidas em nome da Chembro, e que confirmam que foi ela que, de fato, importou as mercadorias do exterior, como se vê do comprovante de valor do adicional de frete para a renovação da marinha mercante, emitido junto ao Fisco Federal, folhas 121, o Arrival Notice, folhas 122, comprovante de importação, emitido junto ao Fisco Federal, folhas 124, o contrato de câmbio, folhas 125/129, o conhecimento de embarque, de folhas 136/139, a fatura comercial invoice, folhas 140, o export backlist, de folhas 141, certificado de origem, folhas 144, certificado de análise, de folhas 145 e 146, o comprovante de desembaraço de mercadorias importadas, emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado do Alagoas, folhas 147, a guia para a liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento ICMS, folhas 148, a cópia do extrato bancário de pagamento dos valores aduaneiros, Siscomex, evidenciando que o pagamento foi realizado diretamente pela empresa Chembro, folhas 152/171, a estimativa de cálculo realizada pela empresa Libra Timbiras, Libra Terminais, dos custos para armazenamento e carregamento de veículo, folhas 172/173, e o respectivo pagamento de tais custos, folhas 174 e 175. Por fim, o comprovante de pagamento da aquisição das mercadorias efetuado pela contribuinte autuada em favor da Chembro, pagamento esse realizado em momento posterior ao do trâmite da importação, folhas 177. Assim, realizando a chamada busca da verdade material, por meio da análise dos fatos como ocorridos e demonstrados documentalmente, temos em confronto, no julgamento do pedido de retificatório, de um lado, o extenso conjunto probatório mencionado no parágrafo anterior, e que esclarece como as operações de importação ocorreram no chamado mundo fenomênico, somados à descrição detalhada apresentada originalmente pelo AFR autuante no corpo do AIN inaugural e nos demonstrativos anexo 1 e anexo 2. E, em contraponto, para escorar o entendimento materializado pela decisão retificanda, temos a análise do porte físico do estabelecimento da empresa importadora e também a análise dos termos de cláusula contratual que estabelecia, em abstrato,
as responsabilidades da contribuinte autuada. Quanto à análise do porte físico do estabelecimento, é de se ver que o imóvel que a contribuinte afirma ter sido utilizado pela Chambro na época dos fatos, cujas fotos foram trazidas com o PRJ, a princípio possuiria tamanho compatível com as operações de importação de mercadorias realizadas, e o respectivo contrato de locação demonstraria que a empresa importadora Chambro utilizava referido espaço na época em que ocorridas as operações de importação mencionadas nos documentos que instruem a acusação fiscal. Entretanto, como ponderado anteriormente nesse voto, conforme entendimento consolidado pelo STF no ano 2020, o ingresso físico das mercadorias no estabelecimento da importadora não é critério que deva ser levado em consideração para fins de definição dos sujeitos, ativo e passivo do imposto ICMS, devido no momento do desembaraço aduaneiro, tributo que, pelo atual entendimento da Corte Suprema, é devido pelos destinatários legais das operações, em cada hipótese de importação ocorrida nos seguintes moldes. 1. Na importação por conta própria, o sujeito passivo é a destinatária econômica das mercadorias, que coincide com a jurídica. 2. Na importação por conta e ordem de terceiro, a contratante do serviço de despacho aduaneiro da mercadoria é a devedora do tributo devido na importação. 3. Na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, a trade company, pois é ela que incorre no fato gerador de ICMS com o fito de posterior revenda da mercadoria importada após o processo de internalização, ainda que mediante acerto prévio. Assim, embora a documentação apresentada pela contribuinte com o PRJ indique a existência de espaço físico locado pela trade em imóvel comercial com tamanho compatível com as operações descritas nos documentos fiscais, na época em que ocorridas as operações de importação, entendo tal comprovação desnecessária para configurar a modalidade de importação efetivamente realizada no caso desses autos, modalidade que é expressamente afirmada pelo fisco inúmeras vezes durante o trâmite do processo, como se vê, inclusive, do teor da manifestação fiscal de folhas 502/526, onde o AFR autuante reitera tratar-se de operações de importação por encomenda, quando identifica a contribuinte autuada como encomendante. Cabe mencionar a existência de decisão proferida recentemente nos autos do processo do AIN 4141087, pela terceira Câmara Julgadora deste Egrégio Tribunal de Postos do Estado de São Paulo, de relatoria do ilustre juiz Belmar Costa Ferro, que acolheu esse mesmo entendimento, e eu faço a leitura aqui desse trecho que eu transcrevi. O físico também se apega ao fato de que as mercadorias importadas não transitaram pelo estabelecimento da trading, vez que transportadas diretamente do porto em que desembaraçadas para o estabelecimento da autuada, o que também não possui contundência para descaracterizar as importações por encomenda, especialmente em razão do julgamento do recurso especial, recurso extraordinário, número 665134, do qual decorreu o tema 520, firmado em repercussão geral, quando o STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao artigo 11, inciso 1, a linha D da Lei Complementar Federal 87 de 96, para fins de afastar o entendimento de que o local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física de importado, tendo em conta a legalidade de circulação ficta de mercadoria emanada de uma operação documental ou simbólica, desde que haja efetivo negócio jurídico. Continuo no meu voto. Passando agora à análise do teor da súmula da cláusula contratual, também apontada pela decisão retificanda como motivo de se manter a acusação fiscal, mais uma vez, rogo vênia, ilustre relator, isso porque também, em relação a ela, penso de maneira diferente, pois entendo que o teor de referida cláusula não tem efeito de modificar os fatos como realmente ocorridos, muito menos alterar a natureza da modalidade de importação ocorrida para fins de atrair a tributação do fisco paulista e afastá-la do fisco alagoano,
sendo importante atentar para o teor da regra do artigo 123 do CTN, que estabelece, e salvo disposições de lei em contrário, as convenções entre particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Ora, vou meu voto. Ora, se convenções entre particulares, por força de lei, não podem ser opostas ao fisco para a mudança da definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária, é de se concluir que a cláusula contratual mencionada pela decisão retificanda, atribuindo à contribuinte autuada a responsabilidade pelas irregularidades, qualidade, quantidade, preço, peso, especificações, devolução, indenizações, demandas judiciais ou extrajudiciais relativas às mercadorias importadas, também não pode ser utilizada para fins de modificação da relação jurídico-tributária surgida originalmente entre a empresa Chembro e os fiscos do Estado do Alagoas e Federal, no que se refere às operações de importação de mercadorias que são objeto de presente auto-infração, cujas provas materiais levam à conclusão de se tratarem de operações de importação que ocorreram, de fato, pela modalidade por encomenda. Acrescente-se que, em operações de importação de mercadorias por encomenda, a Trade Company deve se responsabilizar por todo o trâmite burocrático de importação, inclusive por preços, custos, fechamento de câmbio e pagamento da importação realizada. E essa é a situação dos autos, conforme consta de previsão contratual e também do conjunto probatório já mencionado, tendo a empresa Chembro atuado como efetivo adquirente das mercadorias importadas, inclusive realizando o fechamento de câmbio, pagamento das operações e dos tributos aduaneiros, dentre outros, sendo ela, portanto, o real sujeito passivo das operações que deram origem ao presente AIM. Importante mencionar ainda que essa interpretação acerca de quem deva figurar como sujeito passivo, no caso de operações de importação por encomenda, há muito é defendida também por diversos órgãos de julgamento desse tribunal, conforme se verifica em decisão proferida pela colina Câmara Superior desse Tribunal de Impostos e Taxas, ainda em 13/12/2017, por meio de voto de vista, condutor proferido pelo ilustre juiz Alberto Podjaek, conforme trecho do voto abaixo transcrito. Diz o doutor Alberto. Desse modo, diferente da importação por conta e ordem, na qual a importação é uma trading, no qual a importação é uma trading, mera intermediária da negociação de importação, na importação por encomenda, o importador é o efetivo destinatário das mercadorias, esse que é responsável por todos os encargos da operação, de forma que é irrelevante seria esse estado o destino final das mercadorias. Assim, com todo o respeito e admiração que tenho para com o ilustre juiz relator, ouso divergir da conclusão apresentada no voto condutor do pedido de retificação de julgado. Isso por entender que a descrição em abstrato de determinadas responsabilidades contidas no contrato celebrado entre a contribuinte e a empresa Chembro não são suficientes para alterar os fatos como ocorridos no mundo fenomênico. Esses, sim, descritos em detalhes no extenso conjunto probatório identificado neste voto, indicando terem ocorrido, de fato, operações de importação por encomenda. Tem razão a contribuinte quando afirma que afastar o reconhecimento de que as importações ocorreram pela modalidade por encomenda pode configurar, inclusive, alteração da natureza da acusação fiscal, inicialmente verificada pelo AFR autuante, resultando em alteração indevida do critério jurídico que lastreou o auto de infração exordial. Vem-se tratar-se, portanto, de existência de erro de fato na decisão recorrida, que tomou por existente fato inexistente, ou seja, entendeu como ocorrida a importação de mercadorias realizada diretamente pela contribuinte autuada, quando, na prática, da maneira como analisa o caso, referidas importações foram realizadas pela Chembro na modalidade por encomenda, cujo tributo incidente no momento do desembaraço aduaneiro, no entender do STF, tema 520, é devido ao Estado-membro que estiver localizada a pessoa jurídica responsável pelo trâmite de nacionalização da mercadoria importada do exterior por encomenda, que, neste caso, é o Estado do Alagoas. Por tal motivo, entendo que deva ser provido o pedido retificatório. Diante do exposto e divergindo, com todo respeito, do entendimento apresentado pelo ilustre juiz relator, voto no sentido de conhecer do pedido de retificação de julgado e ele dar provimento para, retificando o erro de fato verificado,
dar provimento ao recurso ordinário da contribuinte e cancelar integralmente o auto de infração inaugural, por entender que o ICMS incidente nas operações de importação por encomenda, descritas nos documentos que instruíram a acusação fiscal, é devido pela empresa Chembro ao fisco do Estado do Alagoas. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Alexandre. Só pedir um momento, vou fazer uma pequena preferência. Um momento só. Inácio, o antivírus entrou aqui na tela e deu umas limpadas, sei lá, apagou. Eu estou reiniciando o EPAT aqui. Tá bom, só estou terminando já. Tá ok. Voltou. Ok. Estou acabando aqui.
Só um momento, agora eu fiquei uma dúvida. Eu fiz uma preferência aqui, agora eu não sei se o voto anterior permanece. Você sabe dizer, Paulo? Salvo se você mencionar que permanece o voto anterior. Mas ele vai aparecer seu voto anterior. Voto anterior já tá no sistema, já, né? Ok, tá bom. Então, eu vou ler minha preferência aqui. Não obstante respeitoso entendimento do Dr. Alexandre Santos Dias, mantenho integralmente meu voto. A interpretação do STF acerca do importador foi trazida pelo autuado do seu recurso ordinário, assim cabe ao julgador apreciar a matéria de acordo com sua convicção, que não necessariamente será idêntica à da autuada, assim não se trata de qualquer inovação. De acordo com o meu entendimento, o STF expôs que o real importador é o destinatário jurídico da mercadoria, ou seja, aquele a quem ela era previamente destinada, sendo matéria de fato não prevalecendo a forma sobre o conteúdo. Em controvérsia que, pela forma, as importações foram por encomenda, e controvérsia pelo conteúdo que o destinatário jurídico foi a Chembro, não havendo qualquer inovação no lançamento, por esta é a própria razão da autuação. Na importação por encomenda, a mercadoria teria de ser destinada a Chembro para a venda. No entanto, pelas provas dos autos apreciados no recurso ordinário, as responsabilidades pela coisa eram do autuado e não da Chembro, contrariamente às características da compra e venda previstas no Código Civil, artigo 492. Assim como consta decidido, a autuada foi destinatário jurídico das mercadorias, ou seja, não é erro de fato, mas sim divergência de entendimento e inconformismo da autuada. Ademais, a Chembro está localizada em Maceió, Alagoas, as mercadorias foram desembaraçadas em Itajaí, Rio de Janeiro, e seguiram para este estado de São Paulo. Na situação em que o desembaraço ocorreu no Rio de Janeiro e as mercadorias foram remetidas diretamente ao estado de São Paulo, não há como considerar a existência de circulação de mercadoria no estado de Alagoas para o estado de São Paulo, aplicando-se o artigo 11, inciso 13 do regulamento. Nesse sentido, cito aqui a resposta à consulta tributária 22.690 de 2020. Start manter na íntegra meu entendimento para conhecer parcialmente e dar parcial provimento do pedido de retificação julgado, apenas para limitar os juros aplicáveis ao montante do imposto e multa taxa Selic, mantendo mais a decisão anteriormente proferida. É assim que eu voto. O processo está em discussão. 9 inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o código de presença. Vou iniciar a votação. Só um momento que o sistema está lento. Muito bem, encerrada a votação, por 3 votos a 1, prevaleceu meu voto. Então, agradeço ao presidente doutor Gabriel Corrêa. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa sessão. Peço licença para me retirar. Bom dia. Obrigado, bom dia. Presidente, uma curiosidade. Sim. Caiu o meu EPAT, agora que voltou no processo do CBD, aparece você como relator. Agora está aparecendo. É verdade. Agora está aparecendo, é verdade. Eu mandei um e-mail já, né? Eu já vi um chamado lá para o pessoal. Não sei se já consertaram, mas enfim, mas já. Vou abrir ele. A gente pauta outro dia, né? Corrigido em cima também na. Tá. Então, passar para o processo aqui, acho que o processo tranquilo. LC Transporte Logísticas, Armazém Gerais Limitada, é recurso misto, relator do doutor Anselma, e eu pedi vistas apenas por alguns detalhes. Só um momento. Bem, esse processo já foi colocado em pauta, né? Houve retorno à Câmara Superior, a doutora Anselma era a relatora, e ela propôs, né, o retorno
dos autos para intimação do contribuinte em relação à agência do imposto, pelo artigo 11, inciso 1, da linha C do regulamento, por solidariedade, que não constava originalmente no auto de infração. Tá? Como é um auto foi um pouco complicado, teve algumas indas e vindas, né, e um recurso de ofício, eu pedi vista para dar uma verificada. Então, vou ler minhas vistas. Pedi vista para presentes autos para analisar o voto, melhor o voto da legislatura, cujo bem laboratório peço licença para adotar. Acompanhe a legislatura contra a correção para constar do auto de infração, que a agência do imposto decorre artigo 11, inciso 1, a linha C do regulamento. Assim como o entendimento da legislatura, tal correção não é causa de decretação de nulidade do auto de infração, conforme o artigo 11 da Lei 13.457, e era possível em razão do artigo 13 e 14 do mesmo diploma legal. O auditor fiscal atuante manifestou-se, folha 2073, que, abre aspas, o armazém geral se torna responsável pelo tributo devido, por força do artigo 11, inciso 1, a linha C do regulamento. No entanto, isso não se fez constar originalmente no auto de infração, razão pela qual deve ser feita a correção acima. Não obstante, nos termos do parágrafo 2º, artigo 14 da Lei 13.457, deve ser devolvido ao autuado por 30 dias para pagamento da débito fiscal com desconto previsto à época da lavratura da infração, ou para apresentação da defesa relativamente ao item 1 do AIN, em respeito à contraditória e ampla defesa. Assim, os autos devem retornar à primeira instância para que o autuado seja intimado para tanto. Caso seja apresentada a defesa contra a restrita matéria acima apontada, deve ser proferida a nova decisão em primeira instância, apenas em complemento com a eventual e posterior abertura de prazo para o respectivo recurso, se for o caso. Observo que a exclusão 1. Das notas fiscais de folha 2.771 a 2.772, do item 3 do AIN, das notas fiscais de folha 2.771 a 2.772, do item 2 do AIN. Acho que depois de fazer uma pequena correção aqui. A exclusão das notas fiscais de folhas 2.667 a 2.685 dos itens 1, 2 e 3 do AIN, decidida pela 44ª Câmara Julgadora, não foi objeto de recurso por parte da Fazenda Pública Estadual. Assim, para tais exclusões, resta extinto o processo administrativo tributário. A análise das demais matérias do recurso ordinário fica sobrestada para o momento do retorno dos autos para julgamento na segunda instância. Então, pelo exposto, determinou o retorno dos autos para a primeira instância para as providências acima apontadas. Só um momento aqui que eu vou fazer uma correção. Tudo bem. Basicamente, eu acompanho a doutora Maria Anselma, né, pela correção feita e pelo retorno à primeira instância, para que o contribuinte seja intimado, né, dessa correção e, eventualmente, apresentar nova defesa em relação a esse ponto da matéria. É assim que eu voto. Presidente, voto igual, acrescentando só a referência do trânsito julgado da matéria. Isso. Deixar um pouco mais claro, né? Que essas matérias aí já se encerrou o processo, tá? Entendi. Porque senão, como tem muitas indas e vindas, achei por bem citar, né, para deixar mais claro para frente. Isso. Tá bom. Eu penso, doutor Marcelo, como o voto é o mesmo, com esse acréscimo, eu vou acompanhar o presidente nesse voto. Tá sem som, doutora Marcelo. Acho que, assim, eu entendo que para ficar, então, unânime, eu poderia acrescentar no meu voto as suas considerações, né? Poderia, se quisesse, poderia. E agora, como que eu faço para voltar para a sua preferência? A doutora pode pedir preferência? Posso, né? Pode. Deixa eu solicitar aqui, aí fica unânime, porque o entendimento no mérito é o mesmo, né? No mesmo sentido, né? Só achei bem... Mas seu voto ficou mais esclarecedor, né? Em relação a essas notas fiscais, né?
Foram excluídos. Porque senão, mais para frente, o processo retorna para outro julgador, pode ficar meio confuso, né? Vai jogando novamente essas notas. Né? Um momento aí. Está concedida, doutora Maria Anselmo. Obrigada. Já vou só mencionar aqui. Então, solicitei preferência para consignar no meu voto as considerações explicativas no tocante à exclusão das notas fiscais, muito bem citadas no voto de lista do ilustre doutor Inácio. No mais, mantenho o meu voto. Ok. Ok? Tudo bem. Então, deixa eu só fazer aqui a emenda, né? Só vou pedir um minutinho aqui, que eu só preciso mudar a tomada do computador aqui. Um segundo, já estou retornando. Tudo bem. Esqueci que a parte de defesa na emenda. Eu coloquei provido e não provido. Desculpe. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Acho que tem que Isso, já foi pedir. possível editar, Maria Anselmo. Isso, ok.
Mas aqui fala assim, olha, eu tenho a opção do recurso ordinário não conhecido, anulação da decisão conhecida, anulação da decisão anterior, retorno do processo para complemento de julgado. Eu coloquei retorno do processo para complemento de julgado. Ah, tá. Eu concordo também, porque fase de defesa. Ok. Mesma coisa para o recurso de ofício. Eu acho que para mim digamos assim, também aparece para a doutora? Para colocar... Aparece o recurso de ofício. Acho que também. Agora sim. Que é a mesma, volta para um novo julgamento mesmo, né? Se o contribuinte quiser recolher em 30 dias ou fazer uma nova defesa. Agora sim. Isso. Muito bem. Só um momento só. Tá bom, a doutora já registrou o voto? Uhum. Então, vou encerrar os debates. Só um pouco. Isso. Vou verificar o código de presença. Então, um momento que o sistema está um pouco lento. Acredito que eu devo poder confirmar a presença. Vou iniciar a votação. Travou aqui. O sistema está um pouco lento aqui. Foi. Muito bem. Muito bem, encerrada a votação. Então, o processo de LC, Transporte e Logística Armazéns Gerais, retornar à primeira instância. Um momento que o sistema está lento agora. Bem, passar para o processo de cláusula, Sistema Internacional Brasil, Sistema de Vedação Limitada, recurso ordinário, relator doutor Alexandre. Só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Muito bem, doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o relatório e o voto? Obrigado.
Eu creio que já está disponível, presidente. Ok. E aqui acho que eu já tinha até circulado entre os colegas o voto. Esse é um caso que já passou aqui pela Câmara, nós convertemos em diligência. Na época, esse processo já foi julgado em recurso ordinário, a decisão foi anulada pela Câmara Superior, para análise de alguns argumentos que tinham sido apresentados pela representação fiscal, em suas contrarrazões de recurso ordinário. E aí elas têm a ver também com a discussão sobre da importação por encomenda, enfim. E eu pedi aqui na diligência a juntada de documentos ao contribuinte. Mas por algum motivo do trâmite do processo, logo na sequência, esse processo já foi para análise do AFS, se eu não me engano, na sequência para a representação fiscal, antes de escoar o determinado prazo do contribuinte. Aí a representação fiscal se manifestou que aguardaria que viesse a manifestação do contribuinte, né, que terminasse o prazo de 60 dias, para que depois se manifestasse. O prazo escoou, e muito tempo depois veio aos autos uma petição, que parece cumprindo a diligência, mas indicando que os documentos solicitados em diligência já poderiam ser verificados nos autos já desde a instrução, né? A argumentação dele é mais ou menos nesse sentido. E não foi dada oportunidade para a representação fiscal se manifestar sobre essa petição do contribuinte. Então, eu estou convertendo em diligência para que possa ser feita essa manifestação e aí, na sequência, o processo volta para julgamento. Tudo bem. Tudo bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação. O processo de Close System Internacional Sistema de Vedação Limitado foi convertido em diligência nos termos de voto do Alexandre. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 16 de novembro de 2023. Agradeço a presença de todos e pedir para os votos encerrar a gravação.